Muito obrigado ao professor Amarantes. Realmente a sua emotiva intervenção também faz pensar em tudo isso. Realmente a tragédia em vários níveis, não é? Bom, mas nós temos aqui agora alguns minutos, porque eu gostaria que terminássemos com algumas perguntas. Não, sei que já são 8h30, mas talvez 3 perguntas no máximo. Nós temos aqui um microfone e peço então, talvez 3 perguntas de resposta sucinta. Já agora agradeço também o meu colega, o professor de História, também que trouxe uns quantos alunos do curso de História da Universidade, também são bem-vindos a este momento. Já temos ali um aluno que pretende fazer uma pergunta. Peço só para se identificar e dizer qual é o curso. Boa tarde. Sou o Tito Norberto, sou aluno do primeiro ano de Direito, pós-laboral. Tinha aqui várias perguntas para todos vocês, mas como só posso escolher uma, vou escolher para... A não ser que não haja mais nenhuma, mas vamos para que haja certo, mais duas. mas também vamos dar a oportunidade a outras pessoas. Eu vou fazer uma pergunta ao professor José Tribalé, foi um nome incontornável, não é? De engenharia em Portugal. Foi professor do meu pai, veja lá, não sei se isto é um sinal ou não, mas pronto, relativamente à pergunta que eu ia fazer, tem a ver com a segurança no Estado e nos ministérios. Houve, antes da guerra, um ataque informático ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, não sei se isto pode estar associado a uma intervenção possível da Rússia em vários organismos, não só de Portugal, mas noutros países, mas era de facto perguntar-lhe se nós temos a nível dos ministérios e a nível de infraestrutura em Portugal uma segurança que permita, em termos persuasivos, podermos nos defender destes países. Eu sinto que não. Eu, por exemplo, estagiei no Ministério dos Negócios Estrangeiros e atualmente trabalho num banco. Se eu enviar um e-mail para mim, a partir do meu e-mail de trabalho, levantam-se logo alertas, e no Ministério dos Negócios Estrangeiros isso não acontecia. Se eu enviasse um e-mail para o meu e-mail pessoal, isso passava impune. E também outra pergunta que é: quais é que são os ministérios ou as áreas prioritárias? É a defesa? É os negócios estrangeiros? É a saúde? Naquilo que é a própria segurança dos dados pessoais dos cidadãos? Pronto, basicamente eram essas. Muito bem, então. Sim. Bom, talvez sim. É melhor. Sim. Mais questões, então. Faz favor. Vamos talvez juntar então as 3 respostas depois às 3, se acharem bem. Muito boa tarde a todos os colegas. Peço desculpa por estar... Muito obrigado a todos os colegas e cumprimentar o magnífico painel. Também a minha ilustre colega do Observária, que está à distância a assistir e a participar neste colóquio. Eu gostava de colocar algumas questões que julgo que são de uma resposta, de certa forma, breve. Nós falámos muito aqui do quadro legal existente no plano do direito internacional, mas a minha preocupação tem a ver exatamente com o futuro. E uma das primeiras questões que eu coloco a todo o painel tem a ver exatamente com aquilo que os colegas acham que pode ser a reação quer da NATO, quer da União Europeia, porque a União Europeia prevê nos seus tratados que a segurança, a sua própria segurança, assenta no pilar da NATO. Perguntava eu se não consideram que há efetivamente uma ameaça à soberania e à integridade territorial da União Europeia, considerando que quer as declarações de Putin, quer as declarações de Lavrov apontam no sentido, palavras deles, de uma nova ordem mundial que me parece que introduz a secular questão da guerra justa, que no caso da Europa veio muito ao de cima no confronto entre o Frei Serafim de Freitas e o Hugo Grossio.
A argumentação de Putin foi toda no sentido de justificar a invasão da Ucrânia como sendo uma operação militar especial justa, não é? Esta é uma questão que me preocupa, porque tenho muito receio que depois de meio ano de sanções duras aplicadas à Rússia, voltemos àquela prática bem europeia do business as usual. Este é um aspecto. Outra questão muito rápida é esta, é outra preocupação. Eu vejo, de certa forma, nomeadamente na expulsão da Rússia do Conselho de Direitos Humanos, eu vejo aqui a repetição da história da saída do Japão e da própria Alemanha nazi da Liga das Nações. O Japão, por causa da invasão da China e do massacre de Chongqing, e depois a Alemanha, nomeadamente pelas posições que viria a ter no que diz respeito ao Anschluss e à reivindicação sobre o território dos Sudetas. Por último, uma questão que eu gostaria muito de colocar a este magnífico painel, que tem também formação jurídica. E a questão chama-se Alexandre Guerreiro. Faz-me confusão que alguém se possa doutorar numa universidade portuguesa em ciências jurídicas, defendendo a legalidade de uma invasão, de uma agressão militar a um país soberano que tinham as fronteiras definidas e reconhecidas pelo Memorando de Budapeste, que na verdade nos obrigava a todos. Muito obrigado. Ora, mais então uma pergunta, a última, aqui à frente. Muito boa noite. Cumprimento os colegas presentes e os doutores presentes. Sim. O meu nome é Seto Wang Lechuda. Sou licenciado em solicitadoria. Estou cá para a equivalência em Direito e cumprimento os colegas presentes. A minha questão é a seguinte. É para o professor Dr. António Ribeiro de Sousa, que fala exatamente sobre o Tratado de Paz. Realmente, será que a Organização das Nações Unidas estão a trabalhar efetivamente para a paz na Ucrânia? Se é possível esta tentativa ou acordo de paz, que normalmente já há várias tentativas, mas sem sucesso. Será que é possível isso nos próximos tempos? Isso que é a minha questão. Obrigado. Muito bem, muito obrigado. Eu, talvez então começasse por pedir a resposta à primeira pergunta, professor José Trabalho. É muito sucinta. Portanto, a primeira pergunta é se os nossos ministérios se tinham um grau de maturidade na segurança mínimo. Não. No Ministério, na Administração do Estado, em geral. Há exceções. Não. Eu queria contar uma história verídica, que é anedótica, mas eu fiz uma auditoria há uns anos, já, ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, devido a uns incidentes com a ONU. E eu, técnico, e fizemos um relatório que foi entregue ao secretário-geral do Ministério e ao Ministro, e mais ninguém, e ficou confidencial, e não se deu nada. Ao falar com vários diretores-gerais do Ministério, cuja competência é elevada, de modo geral encontrei muita competência no Ministério, no corpo diplomático, e ao transmitir o meu estado de estupefacção pela enorme fragilidade da redes de comunicação e de um sistema que se chama o telegrama que existe no Ministério, um diretor-geral com funções muito importantes dizia: professor, mas isto a gente tem que viver com a realidade. Isto foi exatamente na altura em que Portugal presidia a União Europeia, no tempo do Sócrates, que houve uma altura em que presidiu. E o diretor-geral disse: isto pode-se usar de muitas maneiras. Por exemplo, atualmente, que Portugal presida a União Europeia,
Nós, a partir da nossa Embaixada da Rússia, transmitimos, através dos nossos meios super confidenciais, um conjunto de mensagens que queremos que os russos saibam antecipadamente, antes das reuniões que vamos ter com eles, sem a gente, obviamente, lhes dizer, porque isso não se podia dizer. Portanto, há sempre duas faces da mesma moeda e o português é muito jeitoso a tirar partido das oportunidades. A segunda coisa que referiste é o que era importante, digamos, securizar no domínio público. Pois essa é a pergunta, é uma das perguntas vitais, e fizeste muito bem, que eu elenquei. Eu tenho respostas em determinados domínios que eu conheço. Por exemplo, na justiça, tenho. E outras áreas que eu tenho. Não conheço tudo. Tenho respostas e tenho procurado perguntar, não é? Vou buscar um exemplo. A informação, as conservatórias desempenham um papel fundamental numa nação. As conservatórias é uma instituição criada, que já tem umas centenas de anos, e é onde está a fonte de verdade de determinados eventos, determinados factos da vida do país. E quando há dúvida, as conservatórias vão buscar os documentos e dizem é assim. Pronto. E a informação falsificada a esse nível causa o caos. Não só na vida das pessoas e das empresas, mas despoleta problemas nos tribunais, nunca mais acaba. Ficamos com tudo ainda mais entupido do que está. E quando eu pergunto como é que vamos buscar esta questão, por exemplo, que empresas existem em Portugal e quem são os seus dirigentes? Está no Conservatório de Registro Comercial. Pronto. A gente pergunta assim, como é que se está protegido? Epá, não temos passado de guerra cibernética. Há um terremoto e os computadores onde aqueles estavam todos ao ar. Como é que está protegido? Resposta, não está. Pronto. Como é que se protege imediatamente? Agarrando uns computadorzitos que não sejam muito atualizados, indo ali à Serra da Estrela fazendo um buraco, como os suíços fazem. Metem os computadores lá, metem lá a informação vital, não ligam a nada, não podem estar em rede nenhuma, não é? E toda a atualização semanal ou diária que faz é feito manualmente com N portas de segurança para garantir que em caso de bronca há um sítio com uma qualidade de serviço baixa onde se pode ir lá buscar informação. É tão simples como isto, nem é caro. Pronto. Agora, a grande questão é a pergunta. E o problema é assim, ninguém faz estas perguntas, pá. Eu, pelo menos, não conheço. Não. Pronto. Resposta dada. Obrigado. Professor Belo de Sousa. Vou responder muito rapidamente. Aliás, eu já tinha, peço desculpa, mas já tinha respondido a essa pergunta na minha intervenção. Mas eu vou responder muito sinteticamente. Eu vou pedir desculpa porque a seguir tenho que me retirar porque tenho um compromisso a seguir. Mas um acordo de paz, ou um tratado de paz, tem várias implicações jurídicas no plano internacional. Quer dizer, tem que merecer a concordância das instâncias internacionais enfim, e portanto aquilo que vier a ser acordado tem que passar a vigorar no quadro das Nações Unidas, quer dizer, portanto para isso é preciso que ninguém exerça, entre outras coisas, o direito de veto no Conselho de Segurança. Eu acho que, para responder assim mais sinteticamente, enquanto o Presidente Joe Biden, se o Presidente Joe Biden sair de Presidente dos Estados da América, deixar de ser, e se tivermos novamente o Presidente Trump, também já respondi o que é que eu penso sobre essa matéria. Mas o Presidente Joe Biden, enquanto ele se mantiver como Presidente dos Estados da América, enquanto tivermos como Primeiro-Ministro do Reino Unido alguém como Boris Johnson, e enquanto tivermos um Presidente em França como Macron, eu não acredito que haja tratado de paz. Portanto, eu não acredito que haja tratado de paz desde que realmente se verifique um pressuposto, que é a continuação do Presidente Putin como chefe de Estado da Rússia. Quer dizer, se houver uma alteração a esse nível, admito que isso possa vir a acontecer. Mas com o Presidente Putin à frente dos destinos realmente da Rússia, não acredito que possa vir a haver um tratado de paz. Continuando estas pessoas no exercício das suas funções nos respectivos Estados. Isto é o que eu entendo. Mas posso estar enganado, não é? Mas estou muito convicto daquilo que estou aqui a dizer. Muito obrigado.
Muito bem, eu agora vou pedir também, talvez, ao professor Anes e à professora Ana Isabel, mas ainda antes disso, só aqui um pequeno à parte, em relação à questão, enfim, que eu conheço a pessoa que foi referida. Eu, em 2010, aliás, até recentemente publiquei as fotografias, publiquei no Facebook, eu fiz umas conferências em Odessa, na Ucrânia, aliás, uma bela cidade, com aquela escadaria muito conhecida. E uma das conferências, aliás, que foi na última hora assim oferecida, a uma universidade de lá, foi um exercício de direito comparado entre a Constituição Portuguesa e a Constituição da Ucrânia. E realmente aquilo para mim foi um pouco difícil, porque cheguei à parte da Crimeia. E a Crimeia é assumida como República da Crimeia. E achava que um pouco estranho. Pois, estão dentro da Ucrânia, há uma República que se chama da Crimeia, dentro da Ucrânia. Mas cheguei à conclusão muito simples: aquilo não é nenhuma República. É um mero nome. A Crimeia era uma região autónoma. Só isso. Nem sequer tem poder constituinte. Portanto, qualquer saída da Crimeia da Ucrânia será sempre inconstitucional e ilegal. Acho eu. Acho que é uma coisa muito simples de responder. E pronto, não respondo diretamente. Professora Anes, talvez, depois a professora Isabel, a professora Melinda. Em relação ao Alexandre Guerreiro, temos dois planos. O plano, primeiro, que é aquele dele ter sido um oficial de análise de informações do CIED, Serviço de Informações Estratégica de Defesa. Bem, eu com a minha vida de diretor da revista Segurança e Defesa, presidente do OSCOT, fundador, vou tendo muitos contactos. Às vezes sou mal compreendido. No outro dia, alguém que disse: o Anes é espião. E o Dr. Marcos Vidal, que foi meu diretor nacional da PJ, onde eu tive durante 20 anos, disse: não, ele não é espião, mas que sabe de espionagem, lá isso sabe. Ora bem, então eu conheci o Alexandre Correia menos o Alexandre Correia, mas conheci o outro que está detido, que é o Frederico Carvalhão Gil. Sou amigo dele, mas andávamos sempre às turras, amigavelmente. Ele dizia que eu era agente norte-americano e eu dizia que ele era agente russo. E depois íamos beber um copo e tal. Pronto. Na verdade, o Dr. Rui Pereira, sem estar a divulgar uma confidência, ele disse que quando foi diretor do SIS, o Frederico não escondia as suas preferências pró-russa, na Rússia. Não, de maneira nenhuma. Mas não podia ser afastado, porque era discriminação. Estão a ver o cuidado que nós temos com a nossa democracia e com os nossos Estados de Direito, e lá não há cuidado nenhum. Vão para a prisão, vão para não sei onde. Bem, portanto, esse é o primeiro nível. Não discriminação. Os serviços tiveram sempre cuidado para não discriminar as opiniões pró-russas destes dois indivíduos. Mas, sob o ponto de vista académico, que é o seu caso, que perguntou, isso aí tem que ser, digamos, quem aceita aquela tese ou de mestrado ou de doutoramento tem que ser responsabilizado, porque aquilo é a defesa do indefensável, não é? Portanto, aí, vamos ver, isso aí já é outra coisa. Os serviços, para não serem acusados de discriminação, pronto, deixa-o estar. Até que um deles foi preso e o outro, enfim, não sei o que é que lhe consideraram. Muito obrigado. Professora Anes, talvez a professora Ana Isabel Xavier, por favor, também. Uma nota final para também responder ao colega do Observário, dizendo que, do ponto de vista das relações internacionais, claramente que é uma ameaça à soberania e integridade territorial, não só dos Estados-membros da União Europeia, mas também da NATO, aqueles que são membros da União Europeia e da NATO e que fazem fronteira direta com a Ucrânia, mas também com a Bielorrússia e com a Rússia, mas na verdade nada que nos surpreenda, porque sob a liderança de Vladimir Putin foi também criada uma organização internacional chamada CSTO, Collective Security Treaty Organization, em português poder-se-ia traduzir como Organização da Segurança, Organização do Tratado de Segurança Coletiva, aliás, peço desculpa, que foi, aliás, muito recentemente mediatizada por ter sido acionado o artigo 4º, que seria o artigo 5º da NATO, por parte do Cazaquistão, exatamente no sentido de pedir à Rússia a solidariedade e a assistência mútua, e, portanto, na realidade, esta ameaça à soberania e integridade territorial tem sido politicamente instrumentalizada pelos dois lados. Aliás, esse é o grande argumento de Vladimir Putin, quando justifica a sua operação militar especial, é que diz exatamente que o alegado alargamento da NATO e da União Europeia, mas sobretudo da NATO, às fronteiras da Rússia, constituem uma real ameaça à soberania e integridade territorial da própria Rússia, e daí esta
esta resposta. Quando fala de business as usual, eu aqui, quando penso em business as usual, eu penso sobretudo nas manobras militares que ao longo das últimas semanas, antes do 24 de fevereiro, foram sendo desenvolvidas nas fronteiras, sobretudo com a Bielorrússia, e num certo posicionamento daquilo que hoje se sabe que eram alegadamente 190 mil militares por toda a zona de sul e do leste, e que na altura se considerou business as usual e que se considerou, portanto, o próprio Vladimir Putin veio de alguma forma tranquilizar a comunidade internacional que eram manobras militares regulares para testar a capacidade de operacionalidade e de interoperabilidade das tropas russas e bielorrussas. Uma última nota, eu não sou jurista, mas como teórica das relações internacionais, sobre o caso do Conselho de Direitos Humanos, queria apenas realçar aqui duas questões que me parecem ser importantes. A primeira é que, pelo menos do ponto de vista político, há uma diferença naquilo que se passou. Nunca se falou em expulsão da Rússia do Conselho de Direitos Humanos, mas sim da suspensão da Rússia do Conselho de Direitos Humanos. É, na realidade, uma suspensão do seu direito de voto e do seu direito de participação ativa nas reuniões. Como digo, não sou jurista, mas do ponto de vista político é esta a interpretação que faço. Julgo que a única comparação que pode ser feita, mais uma vez, do ponto de vista político, não é com essa dimensão que fala da Sociedade das Nações, mas sobretudo com a questão da Líbia, que em 2011 foi também suspensa do Conselho de Direitos Humanos, e o racional é praticamente o mesmo. Portanto, é o entendimento das Nações Unidas de que tem que haver uma sinalização que não há impunidade para todos aqueles que cometem crimes contra a humanidade, serão punidos, e que os princípios fundamentais da justiça e da responsabilidade pelos seus próprios atos deve ser penalizada e deve prevalecer. Uma última nota também política, aquilo que tem sido interessante analisar nesta suspensão é que a proposta de votação dessa suspensão foi votada favoravelmente por 93 Estados-membros, 24 votaram contra, 58 abstiveram-se, e este número foi superior ao número de Estados-membros que votaram contra a condenação da Rússia pelo que se estava a passar e pelo que se está a passar ainda na Ucrânia. Portanto, do ponto de vista político, olhar para o mapa dos votos a favor, contra e abstenções é também perceber o realinhamento de uma série de potências que neste momento estão manifestamente mais pró-ocidentais e que estão de forma intransigente com o mundo ocidental e com as chamadas democracias liberais, e ao mesmo tempo outros Estados que, pela via da abstenção, até pela via da recusa, do não, estão sobretudo a tentar perceber onde é que se podem orientar do ponto de vista geopolítico e geoestratégico. Muito obrigado. Bom, chegamos ao fim. Agradeço muito a vossa presença. Estivemos aqui 2 belas horas a discutir e a ouvir. Agradeço a presença dos colegas oradores e dentro em breve o OSCOT retomará as suas atividades com outras iniciativas que já estão programadas. Muito obrigado, muito boa noite, bom descanso. Boa Páscoa.